Meu papel de discípulo é querer ser como Ele é, e andar dessa forma, e ser moldado pelo Espírito assim a cada dia. Depois ouça um pouco a pregação da manhã, e fala um pouquinho mais sobre exatamente esse tema, de nós compreendermos o propósito de Deus para nós. Mas eu quero ainda falar sobre duas coisas rapidamente, nós já vamos encerrar. Quando nós somos parecidos com Cristo, como discípulos, nós conseguimos ser evangelistas. Nós nos esforçamos para ter planos de evangelismo. Eu não sou contra nenhum deles, todos são muito importantes. Aliás, desde criança, aquele folhetinho, As 4 Leis Espirituais, era muito famoso. A gente tinha curso de como você usar aquele folheto, como evangelizar numa comunidade carente. Projetos de evangelismo são fantásticos. E se alguém falar que eu sou contra, é mentira. Aliás, eu sou de uma banda de rock que evangeliza com música. Como é que eu vou ser contra projetos de evangelismo? Aliás, no domingo que vem, se vocês não nos virem aqui, nós estaremos em Madrid, num evento de evangelismo que vai acontecer ao ar livre. Vai estar o Hillsong, Ana Paula Valadão e o Diante do Trono, 2 grupos, um cantor e um grupo lá de Madrid, das igrejas evangélicas lá, e a grande banda. Então, a gente vai evangelizar. Só que nós, às vezes, temos um monte de ideias de evangelismo e achamos que o método de evangelismo vai ganhar pessoas. Esse folheto aqui ganha gente. Não, se cantar essa música, quer ver? Eu vou cantar aquela, O Povo Chora, você quer ver? Presta atenção, é linda, é aquela lá. Quero que valorize o que... Não, nós temos que trazer aquela pessoa, porque o passado dele foi terrível, e quando ele conta o testemunho dele, não tem quem aguenta, é salvação adoidado. Não sou contra testemunhos, e acho maravilhoso as pessoas que dão testemunho e que ganham vidas para Cristo, não tem nada errado com isso. O problema é quando eu me esqueço que o que ganha a pessoa não é o método. Todos eles são válidos. Você quer ganhar pessoas? Eu não estou dizendo que você não deva ter uma ideia para alcançar alguém, mas cuidado. Método não ganha vida. Não tem fábrica de ovelha. Ovelhas geram outras ovelhas. Nós somos a mensagem. Se você e eu não formos parecidos com Cristo, nossos métodos não vão servir para nada nesse mundo. Aliás, as pessoas vão querer distância de nós, distância de igreja e de Deus. Tem até uma frase interessante: eu não estou conseguindo te ouvir, as coisas que você faz falam mais alto do que as que você fala. Fala mais alto um pouco, que esse teu jeito mal educado eu não consigo ouvir o que você está falando. Nós somos a mensagem. Se nós não formos parecidos com Cristo, nós não conseguiremos levar a mensagem do Evangelho. Há uma história de que um professor na Índia, descobrindo que um dos seus discípulos e alunos era cristão, disse: se vocês cristãos vivessem como Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã de manhã. A gente quer tanto método para ganhar pessoas, mas se nós vivermos como Cristo, as imagens e semelhança dele, tudo ao nosso redor vai ser melhor. Aliás, as pessoas vão querer o Deus que habita em nós, não o Deus que nós falamos. Aquele que eles podem enxergar, não apenas aqueles que eles podem ouvir. E isso só pode acontecer porque realmente o Espírito Santo de Deus habita em nós. E eu quero encerrar com esse pensamento que eu achei fantástico. Você crê que as pessoas ficam endemoniadas, né? Elas ficam endemoniadas e a gente vê, Jesus expulsou demônios de pessoas. E fora isso, a gente sabe também de pessoas que dizem que recebem entidades. Segundo a palavra, não são entidades, não pode quem está lá voltar para cá e etc. Jesus falou isso. De repente a pessoa está possessa também. Eu não vou agora aqui teorizar nem fazer um congresso de
endemoniamento, não é essa a ideia. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. E o livro traz um exemplo muito interessante de um bispo da igreja inglesa chamado William Temple, professor, pregador, teólogo, já falecido em 44. Mas ele tinha um exemplo muito interessante. Se você fosse assistir Hamlet, uma peça de Shakespeare, trazendo aqui para a nossa realidade, você sentasse, ligasse a televisão para assistir uma novela da Jeanette Claire, você deve ter visto muitas novelas, né? A primeira que eu me lembro que eu assisti foi O Semideus, com Tarcísio Meira. Estúpido Cupido. Foi legal o Estúpido Cupido, é preto e branco. O Astro. Reprisou, né? Reprisou o Astro, né? Saramandaia. Os Ossos do Barão. Super Manuela. Teve várias, né? Meu Pé de Laranja Lima. Esse eu não vi. Mas minha avó me falava que era muito bonita. O Direito de Nascer. Minha mãe falava que era linda. Meu irmão chama Jorge Luiz por causa de um médico que chamava Jorge Luiz. Se você assistir todas as novelas da Jeanette Claire, eu te pergunto, você vai conseguir fazer uma novela igual a dela? Você assiste todas as novelas dela e fala, agora está aqui um computador, escreve uma novela. Você já viu tantas? Escreve uma agora. Você fala, não consigo. Só porque eu estou vendo eu não vou conseguir. E falar para uma pessoa, olha, se você olhar a peça de Hamlet, de Shakespeare, você talvez consiga escrever uma peça igual àquela. Não, acho que não. A mesma coisa se falar, se você vê a vida de Cristo e aquilo que Ele foi e lê sobre Ele, você consegue ser igual a Ele? Você está lendo tudo que Ele falou? Não, não é bem assim. Parece que é assim, mas não é bem assim. Então espera. Lembra do que eu falei antes? Imagina que o gênio de Shakespeare baixasse dentro de você. Se fosse possível isso. Vamos agora, sem tirar o lado da nossa discussão teológica, mas imagine que fosse possível pegar o espírito humano de alguém, o gênio de alguém, e colocar dentro de outro, e não fosse mais você, fosse fosse a Jeanette Claire em você. Mas imagine que fosse possível. Eu estou falando uma coisa aqui que não, mas imagine que fosse possível. Você conseguiria, então, escrever as peças e as novelas que ela escreveu. Imagine que fosse possível, não estou dizendo que é,